Olá, olá meus amigos, meus irmãos. Gostaria de convidar a todos para que junto pudesse fazer mais uma análise da revista Palavra e Vida, né? Da Convenção Batista Fluminense. Vamos estar fazendo esse estudo e nesse trimestre estaremos falando sobre a vida do apóstolo Paulo. A vida de Paulo, né? O apóstolo. E vamos fazer a lição 5. Estaremos estudando a lição 5. Essa lição tem como texto básico 2 Coríntios 5, de 18 a 20. O título da lição: Jesus, a mão amiga de Deus. E nós estaremos fazendo agora a leitura desse texto. Versículo 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Ele nos deu o ministério da reconciliação. 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Ele, com Deus. Aquele que não conheceu o pecado e o fez por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse aqui é o versículo 21. E eu quero dizer ainda que no dia 26, domingo passado, se comemora em todas as igrejas batistas o dia da Escola Bíblica Dominical, que é o 4º domingo de abril. Então aqui a nossa homenagem a todos aqueles que fazem parte desse ministério da educação, Educação cristã. Minha homenagem a todos os professores, diretores, que Deus possa sempre estar iluminando o ministério do ensino cristão da igreja, Então, irmãos, Jesus, a mão amiga de Deus. Como o texto aqui já começou a falar, é o ministério da reconciliação, E o autor aqui, aliás, o nome do autor, que é o pastor Isaltino Gomes de Coelho Filho, que faz parte, fez parte, que já partiu para o Senhor, esse renomado pastor, e nós estamos revendo, na verdade nós estamos revendo esse estudo porque talvez o irmão venha aqui com a revista e não sabe que essa lição já foi ministrada, dos tempos atrás. Mas vamos lá. Uma questão muito discutida quando se analisa o pensamento de Paulo é qual é o centro ou ponto básico do conteúdo da sua mensagem. Aliás, irmão, antes de começar, já entrando no texto, vamos orar, Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, o Senhor que tem se revelado um Deus maravilhoso, e nós podemos contemplar a Tua criação através das coisas visíveis e invisíveis, e todas as coisas que nele há. Por isso, Pai, nós exaltamos, glorificamos a Ti, ó Deus, que é digno de honra, de glória e de poder. E ao Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que nos deu o direito da reconciliação. Abençoa, Senhor, que esse vídeo, que esse estudo, na verdade, pode chegar aos corações, tanto meu como daqueles que hão de ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer. Amém e amém. Então, irmãos, uma questão muito discutida quando se analisa o pensamento de Paulo é qual é o centro ou ponto básico do conteúdo da sua mensagem, Qual o ponto básico? Qual a mensagem que Paulo queria passar? O autor nos traz aqui: durante muito tempo, por causa da reforma protestante, da qual somos herdeiros, e afirmou-se que o ponto central do pensamento de Paulo fosse a justificação pela fé. Nosso próximo assunto. Mas sem depreciar esta doutrina,
Nos últimos tempos, os teólogos têm apontado outra doutrina exposta pelo apóstolo. Então, o autor traz aqui que, em muito tempo, né, as pessoas centralizavam que o pensamento de Paulo era pela justificação da fé. E ele aqui nos traz o ensinamento da reconciliação, né? E vê como o seu pensamento central na doutrina da reconciliação. Perdoe. Isso não diminui a doutrina da justificação pela fé, como veremos no próximo estudo. Então já está antecipando que no próximo estudo estudaremos o ponto da fé, né? Pelo contrário, amplia-se, né? O estudo ele aqui amplia a ideia que como que é o tema central de Paulo, a visão de Paulo sobre a fé e a reconciliação. Mas fiquemos hoje com a doutrina da reconciliação. Ela ocorre de forma bem clara em 4 conhecidas passagens, né? E nós vamos ver aqui, irmãos, vamos ver se Romanos, né? Romanos 5, 10, Romanos 5, 10 e 11. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, né? Na verdade, a reconciliação, né, que Cristo veio trazer, nós estávamos separados da graça de Cristo, né? E agora nós estamos reconciliados com Deus através desse ministério que nos fez, através de Jesus, né? E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, o meio para você se sentir mais perto, reconciliado, né? Aquela a inimizade do pecado que tinha afastava de nós de Deus, agora nós já chegamos através de Cristo. Ele mesmo fez essa reconciliação. Ela ocorre de forma bem clara, né? Aí eu vou ditar alguns textos aqui para os irmãos. 2 Coríntios 5, 18 a 20, Efésios 2, 11 a 16 e Colossenses 1, 19 e 23. Depois os irmãos podem estar assim lendo esses textos. E o texto clássico que é seu suporte é 2 Coríntios 5, 19. E eu vou dizer que já está aqui na revista aqui. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, os seus pecados, não acusando o homem dos seus pecados. E nos encarregou da palavra da reconciliação. Além dele, no meu entendimento aqui, eu acho que o autor está colocando, é que, além dele se reconciliar conosco, deu-nos também a ideia da reconciliação, que nós temos esse meio de reconciliar os irmãos com Cristo, né? Porque ele diz aqui, 2 Coríntios, né? A carta, 2 Coríntios, 18, 20, que diz assim, e de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos. Rogamos da parte de Cristo. Quer dizer, nós rogamos para que essas pessoas sejam reconciliadas com Deus também. Nós temos esse ministério. Contudo, do Evangelho fica bem claro, ela é uma chamada de Deus para os homens, que se reconciliem com Ele, né? E esta é uma boa nova. Deus deseja ter bom relacionamento com os homens. O relacionamento, irmãos, é convivência diária, comunhão, né? Então devemos ter essa boa comunhão com o nosso Criador. O substantivo grego para reconciliação é catalage, né? Cujo sentido é cessação de inimizade. Foi isso que Cristo fez por nós. Ele cessou a inimizade. A ideia é que duas partes de antes eram hostis e agora são amigas, né? Quer dizer,
Deus se sentiu ofendido pelos nossos pecados. E foi uma ofensa mesmo, quando nós deixamos de obedecer ao Criador. E disto que trata a doutrina da reconciliação. Deus e o homem, antes em campos opostos, se tornam amigos na pessoa de Jesus. Foi assim, na verdade, Cristo intercedeu por nós. Aliás, Cristo intercede por nós, né? Perante o Pai. Né? E Ele que faz esse elo, essa comunicação. Às vezes a gente vê pessoas se ofendem um ao outro e depois um vai lá e faz aquele intercâmbio, né? Primeiro ponto, a inimizade entre Deus e o homem. Isso quer dizer que o homem fora de Cristo não está reconciliado com Deus. Realmente, o homem sem Cristo não tem a presença de Deus. E que a inimizade entre os dois permanece. É justamente isso aí. Algumas pessoas objetarão a isto dizendo: como pode ser inimigo de alguém se ele é amor, né? Alguém pode questionar: como que Deus pode ser inimigo se ele é o amor? Evitemos raciocínio simplório. O autor traz aqui isso. E argumentos baseados em sentimentos humanos. Deus não é homem, né? Muitas das vezes nós confundimos Deus como um ser humano. Mas Deus não é homem. Deus é Deus, né? Ele é um ser diferente de nós, né? E diz assim: evitemos raciocínios simplórios e argumentos baseados em sentimentos humanos. A questão para nós deve ser sempre esta: o que a Bíblia diz sobre o assunto? O que a Bíblia nos mostra? É da autoridade e não os nossos sentimentos, as nossas implicações. Então devemos sempre ver o raciocínio baseado na palavra de Deus, o que ela nos mostra, né? Eu quero ver aqui, irmãos, dois textos aqui. E talvez demore um pouquinho aqui, mas os irmãos tenham paciência que a gente vai encontrar. Está em Romanos, os irmãos também quiserem, Romanos 8:7, né? Que diz assim: portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Então isso é o que a Bíblia mostra. Por que Deus se tornou inimigo? Porque nós se tornamos carnais, se tornamos um ser carnal, não espiritual. E aqui ele faz lá no versículo 6, e diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Então nós perdemos aquele sentido espiritual, né? Vamos ver também em Tiago, né? Vamos ver em Tiago 4:4, né? Que diz assim: adúlteros e adúltera, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, muitos sentimentos, né, são carnais e mundanos. E Deus quer nos livrar desses tipos de pecados, para que nós sejamos verdadeiros amigos de Deus, né? Passagem bíblica que mostra haver uma inimizade entre o homem não regenerado e seus impulsos e tudo que domina tudo que o domina e Deus. Então, quer dizer, essa inimizade, ela se torna porque nós somos impulsivos com as coisas, as tendências das coisas do mundo, da carne, né? Se nós curvarmos diante do ensino bíblico, temos que reconhecer de Deus que Deus não é Papai Noel ou Fada Madrinha, que tantos imaginam. Deus é Pai, tudo vai resolver. Ou quem ama não castiga. Não é assim, né? E a Bíblia diz que Deus castiga quem ama. Então Deus, ele sempre está tentando nos mostrar que ele é um Pai amoroso, mas que ele não vai deixar o homem viver pecando, né? Fazendo coisas erradas só porque ele é amor. Não. E isso também acontece no mundo, no plano
terreno, pais, né, terrenos aqui. Se você abandonar a disciplina, a correção, você futuramente vai ter problema com seus filhos, nós temos visto aí. Então Deus, né, sendo um pai justo, Deus é moral e é justo. E os pecadores não reconciliados são seus inimigos, como lemos em Romanos 5:10. Aí tem aqui Colossenses 2, 21 e Tiago 4:4. O homem sem Cristo não é um coitado, né? Não podemos dizer que ele é um coitado. E sim um rebelde contra Deus. Desde o início, o homem tenta ter os seus próprios caminhos da rebeldia. E Deus quer trazer ele a razão, o sentimento, né? A obediência. Isso sucede não porque Deus seja caprichoso ou rabugento, mas porque, diferente de nós, sendo absolutamente santo, ele está em veemente oposição a toda forma de mal. O homem até hoje não conseguiu corrigir os seus próprios erros. Então ele não tem moral nenhuma para falar de Deus, né? Para reclamar de Deus. Por quê? Porque ele procura as coisas erradas, faz as coisas erradas, os pensamentos errôneos. Na verdade, quem tem as coisas certas é Deus, né? Os caminhos certos. Há caminho que para o homem parece ser caminhos de vida, mas são caminhos, na verdade, caminho de morte. Nós vemos aí, né? Apesar de dizer que somos bons e de acentuarmos nossos sentimentos positivos, somos pecadores, como tais, amamos o erro e praticamos o mal, né? As decisões normalmente dos homens são errôneas, né? São errôneas espiritualmente, tratando da natureza erroneamente, as pessoas erroneamente. Para isso nós vemos que nenhum governo, nenhum sistema governamental dá certo, porque enquanto Cristo não assumia a posição, né, o controle ali, definitivamente, Deus está no controle, mas nós não entregarmos essas coisas para Deus e esperar do homem, nós só vamos ter decepção, né? E quanto Deus, lembramos desta expressão de Abacu: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e não podes contemplar a perversidade. Abacucos 1:13. O erro não está em Deus, o erro está em nós, porque Deus é santo, Deus é correto, Deus é justo, Deus é verdadeiro. Nós hoje falamos uma coisa e amanhã nós tiramos aquela palavra, né? E não confirmamos, não temos firmeza, porque nós somos falhos, somos errôneos. E a inimizade não é de sentimento. Alguém pode gostar de Deus, de assuntos espirituais, ser bondoso, mas a inimizade é moral e não sentimental. Olha só, né? Moral. Tem bases teológicas e não sentimentais. Ela existe apesar de nossas boas intenções. Como diz o ditado, de boas intenções, o inferno está cheio, né? Por uma pessoa saber, não, eu sou bonzinho, não. Irmão, não existe salvação sem Cristo. Cristo é a porta, é o meio, é a reconciliação do homem. É o elo que nós temos com Deus. E se entre Deus e o homem há uma inimizade estabelecida, para um bom relacionamento esta há de ser desfeita, né? Segundo ponto, irmãos, como desfazer a inimizade? Então nós falamos que havia uma inimizade por causa do pecado, por causa do erro, lá desde o começo do Jardim do Éden, a desobediência, inimizade entre Deus e o homem, e agora nós vamos ver como desfazer essa inimizade. É possível desfazer a inimizade com Deus? Como é possível desfazer a inimizade com Deus? Por sucessivas reencarnações? Que supostamente nos tornam melhores? É possível, através de várias vidas que nós venhamos ter, né, a doutrina da reencarnação?
pela prática de boas obras, porque eu sou bonzinho, não fiz isso, não fiz aquilo, pelas práticas, somente pelas práticas das boas obras, né? Como muitas pessoas fazem aí, por cerimônias religiosas que acalmaria a Deus, né? Por ser religioso, por ser dedicado, não. A resposta está em 2 Coríntios 5, 18 e 19. Mas todas as coisas provém de Deus. Tudo que nós temos provém de Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo. Cristo veio e fez esse elo, né? Desfazendo a inimizade que nós tínhamos com Deus. Cristo é a chave para a nossa resposta. E ele mesmo reconciliou nós com ele, né? Através de Cristo. E nos confiou o ministério da reconciliação. Então nós temos uma missão, levar essa mensagem àquelas pessoas que ainda não desfizeram a sua inimizade com Cristo, com Deus, ainda não se entregaram a Cristo, porque Cristo é a chave para desfazer a inimizade, né? Não há outro nome, não há outra pessoa que nós devemos ir, não há outro caminho. E ele mesmo disse, eu sou o caminho, Jesus Cristo falando, né? E a vida e a verdade, né? Então, irmãos, diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O certo é isso, né? Desculpe. E diz assim, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens as suas transgressões, não acusando o homem, né, dos nossos pecados, vamos dizer assim. Ele nos encarregou da palavra da reconciliação. Então essa palavra aqui, a Bíblia Sagrada, nós devemos ensiná-la para que as pessoas possam entender o plano de salvação, né? No passado as pessoas eram dirigidas pela lei, né? Pelas ordenanças da lei. Não, mas aqui Deus traçou um plano desde o início. Desde o início da fundação do mundo, Deus tinha um plano para resgatar. Primeiro a lei, juízes, e agora, através do seu Filho, ele concluiu essa obra que foi o plano do resgate, né? Foi o preço que ele pagou. O preço de entregar o seu Filho. O seu presente melhor, ele deixou para nós, que é a reconciliação consigo mesmo através do seu Filho Jesus Cristo. Deus tomou a iniciativa de cessar a inimizade. Foi Deus, não foi nós. Não foi nós que batemos na porta de Deus, mas Deus bateu. Aliás, lá em Apocalipse, ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele, né? Então é importante saber que Deus sempre está batendo na nossa porta. Ele nos propõe a paz em Jesus. Olha só, né? Cristo é o príncipe da paz. E ele nos estende a mão. Que Deus não está com a mão encolhida que não possa salvar, né? Deus sempre está na pessoa do seu Filho. A obra da sua graça é o ato da sua bondade. Ele tornou isso possível, e a cruz e o aceno de amor de Deus. Olha só, Deus usou o elemento, a cruz, que era para a morte, e ele usou para a vida, né? Era uma condenação perpétua que tinha, era a sentença de morte. E ele foi feito pela maldição para que nós não pagássemos aquele preço, e agora a cruz é símbolo de vida. Quando você olha para a cruz vazia, você vê que uma pessoa teve ali, o Filho do Homem teve ali, e agora está vazia, mas quando nós olhamos para a cruz, ela nos reflete vida, porque Cristo ressuscitou e está vivo à direita de Deus, né? À destra de Deus. O Novo Testamento não diz que Cristo nos reconciliou, não diz que Cristo nos reconciliou o Pai. A revelia deixa. Os versículos 18
19 são claros. O Pai nos reconciliou consigo em Cristo. Ó. Deus nos reconciliando consigo, né? É o que está falando, não foi isso. Mas bem a pessoa do Pai reconciliando, né? O próprio, a pessoa ofendida pelos erros que tomou a iniciativa. Interessante isso aí. Muitas vezes nós não perdoamos as pessoas por achar que nós que fomos ofendidos. Mas aqui, o ofendido que veio, a pessoa que ofendeu, né? E a iniciativa foi dele. O pai não é o colérico com tendências homicidas. Então aqui cai a tese que Deus é o ser mau, é o criador mau. Né? Não. Ele é uma pessoa infinitamente boa, né? Benigna, vamos dizer assim. O pai não é cólero, nem tendência de homicida. A quem o filho adissociado vive a acalmar para conseguir nosso perdão. Deus Pai é amor. E João, vamos ler aqui na epístola de João, na carta de João, primeira carta de João, né, irmão? Ele fala que João é o apóstolo do amor, né? Então vamos ler essa carta aqui, que está assim, João, 1 João 4, 8, que diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A essência de Deus é amor, irmão. Por isso que ele não nega a si mesmo, né? Porque é a essência dele. A essência, objetivamente, é como se o DNA de uma pessoa. Não tem como você tirar daquela pessoa o amor, porque está junto com ele, né? Então, algumas ilustrações contadas em sermões fazem de Deus um destrambelhado. Né? O autor está colocando aqui. Furioso, querendo vingança ou justiça a todo custo. O Antigo Testamento também mostra Jesus como um filho adocicado que aplaca a cólera deste pai iracundo. Como o do rei que mandou chicotear um súdito fraquinho, que o filho do rei viu que não aguentaria as chicotadas. Então tirou a camisa, afastou o súdito fraquinho e tomou a chicotada em seu lugar, acalmando a fúria do rei. O que ele quer colocar aqui nessa ilustração é que a vida de Cristo não foi para aplacar a fúria de Deus. Não foi isso. Na verdade, tanto Cristo como o Pai já estava fazendo isso por amor de nós, né? Pela misericórdia, a graça, a misericórdia de Deus. Essa ilustração ofende a Deus, fazendo dele ensandecido raivoso. Ele desvirtua o relacionamento entre Deus Pai e Deus Filho, né? Na reconciliação, os dois não estão em campos opostos. Olha só, viu? Deus bonzinho, aliás, Deus maldoso e Jesus aquele que vai acalmar o Pai com o seu sacrifício. Não é isso. Todos os dois já tinham um plano traçado para o resgate. Foi em comum acordo, não foi um para um lado, o outro não. E todos os dois têm o mesmo pensamento. Deus estava em Cristo, né? Ele e o Pai são um só. Não tem, né? A cruz também foi dolorosa para o Pai, né? Olha só. A cruz é uma proposta do Pai e do Filho. Ó, do Pai e do Filho. Não tem dissociação aí, não. Todos os dois estão associados nesse intento de resgatar tanto o Pai como o Filho, né? E tanto é que lá na passagem da parábola do filho pródigo, ele fala assim, né? Esse é teu filho, esse é teu irmão que estava morto e reviveu. Então existe uma vontade que o pai resgate tanto o filho como o pai, né? Que são irmãos. Era o irmão dele que estava ali, né? A cruz também foi dolorosa para o pai. A cruz é uma proposta do pai e do filho. A Trindade não tem conflito de relacionamento e o pai e o filho se amam. Olha só, né?
Filipe perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse, eu estou tanto tempo, você não conhece o Pai? Quer dizer, o Pai estava presente nele, na pessoa dele, né? De Jesus Cristo. Nós vamos ver isso aí, irmãos. Vamos ver aqui os textos aqui, rapidinho. João, né? João 14, que diz assim, 14, vou aqui rapidinho, 14:31. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamos daqui. Quer dizer, Cristo foi obediente, né? O Pai tinha mandado uma coisa e ele foi obediente, né? Mas para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Quando você ama o Pai, você obedece ao seu Pai, né? E que faço como o Pai me mandou. Ó, sendo obediente. Levantai-vos e vamos daqui, né? É o texto. João 15:9, que diz assim, 15:9. Vou aproveitar o texto. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. É uma continuidade, né? Porque se você é amado, você vai querer passar esse amor. Olha, como o Pai amou ele amou a nós, e nós devemos amar ao semelhante, né? Então, permanecer nesse amor, permanecer nessa graça, né? E tem outros textos aqui, irmão, 17:23. Vou ler aqui, vamos ver se dá para ler aqui também. E eu neles e tu em mim, olha só, agora englobando mais, né? Para que ele seja perfeito em unidade, para que a igreja, né? A membresia, o corpo, né? E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Então Cristo amou esse mundo. Não é um mundo, esse mundo que nós vemos aí, mas são muito pessoas, almas, né? A importância das almas. Então diz assim, e a ênfase do ensino neotestamentário é que o homem deve se reconciliar com Deus. Rogamos-vos pois por Cristo que vos reconcilieis com Deus. É o texto que nós lemos, 2 Coríntios 5:20, parte B. E o pecado que causa a inimizade entre Deus e o homem. É o pecado, né? A ofensa está aí, no pecado. Cristo morreu para levar nossos pecados. 2 Coríntios, né? Segunda carta de Coríntios, 5:21. Aquele que não conheceu o pecado. Cristo não conheceu o pecado, né? E fez pecado por nós. O pecado era nosso, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, irmão, nós somos justificados através de Cristo, né? Nós não somos santos, mas somos santificados através de Cristo, porque Cristo morreu por nós e não devemos pecar contra Cristo, né? Então diz assim, não há motivo para continuarmos em inimizade. Somos chamados para ser amigos de Deus. A linguagem de hoje traduziu de maneira de feliz. Tudo isto é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. Como dizia o antigo folheto, da cruz mundial da leitura. Ele quer ser seu amigo, né? Então, irmãos, Cristo veio desfazer essa inimizade. Hoje nós temos a chance e a oportunidade de entrar pela porta, que Cristo mesmo disse que ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, né? E Cristo fala aqui para nós. Vamos para o terceiro episódio, já finalizando a nosso estudo, né? Que diz assim, em 1965, soldados japoneses foram capturados em ilhas remotas do Pacífico. Eles não acreditavam que a guerra acabara em 1945 e ainda continuavam escondidos em floresta, lutando, e um deles foi capturado e voltou a dizer aos demais da guerra que acabara
havia 20 anos. Alguém comentou sobre eles. Essa gente estranha está lutando de uma guerra que havia acabado há 20 anos. Mas muito mais estranho é o tipo de gente que continua lutando contra Deus. 2000 anos após Cristo ter acabado com a inimizade da cruz. Então ele faz uma comparação aqui, né, com esse fato que ocorreu lá na Segunda Guerra, em 1960, que encontraram em 1965, e a guerra já tinha acabado muito tempo antes, em 1945, e alguém comentou, né, que era estranho o povo achando ainda que tinha guerra, inimizade, e ele faz uma comparação. Tem pessoas que ainda estão em inimizade com Deus tanto tempo, até esse tempo presente, né? Não há mais motivo para manter-se e se afastar de Deus. Ele reconciliou com Cristo. Não tem motivo nenhum você estar ofendendo a Deus, querendo permanecer no pecado, porque Cristo não é uma celebração só naquela data ali. Não, Cristo é um Cristo vivo que veio para reconciliar, veio para pagar os nossos pecados. E nos compete aceitar a sua mão amiga. A igreja compete a compreensão de que ela chama os homens a fazer o bom relacionamento de Deus. Então nós, como diz o texto, embaixadores de Cristo, que somos, a embaixada está ali para fazer, apaziguar, né, ou fazer concertos, tratar de diplomacia, eu vou dizer assim. Nós estamos aí para falar do amor de Deus, que não existe mais inimizade de Deus para conosco. Ele mesmo fez a reconciliação, Ele mesmo está pronto para nos perdoar. Basta nós voltar para Ele. De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós os exortasse. Rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Né? Meu amigo, meu irmão, se tem alguém que ainda tem inimizade contra Deus, ainda não aceitou o presente divino que é Cristo, a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, reconcilie-se com Deus, faça essa aliança, que é a melhor coisa que o homem pode fazer na sua vida. Nós estamos aqui sempre propagando o Evangelho, que seja nas igrejas, nas ruas, na vida testemunha pessoal de cada um, falando que Deus quer ter bons relacionamentos com suas criaturas, seus filhos, né? Essa boa amiga. E não está encolhida a mão de Deus para que possa salvar. Eu quero agradecer a todos que participou conosco desse estudo. E se assim o nosso bom Deus nos permitir, venha conosco para mais um estudo da revista Palavra e Vida. Até a próxima lição, se assim o nosso Deus permitir.